E aí, minha gente, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema hoje é discipulado. Roda a vinheta. Foi isso que Jesus falou. Ide fazer discípulos de todas as nações. Essa é a ordem de Jesus, é o ide de Jesus. Jesus falou para fazer uma série de coisas, mas das mais importantes é o ide fazer discípulos. Porque foi o que ele fez. Jesus não construiu nenhum prédio para o pessoal se reunir. Jesus, inclusive, não escreveu nenhum livro. Os livros que a gente tem escritos são dos discípulos dele. Jesus tem um monte de coisa que a gente se preocupa hoje. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, que não é nenhum problema fazer, mas o problema é esquecer de fazer discípulos. O que Jesus fez? Discípulos. Ele estava com as multidões, ele fazia uma série de coisas, mas o tempo maior dele durante o ministério foi cuidar dos discípulos, foi fazer discípulos, foi discipulá-los, investir na vida deles para que eles crescessem. Eu lembro que quando, faz muito tempo, eu estava na faculdade e aí eu compartilhava com o pessoal lá as coisas que estavam acontecendo na igreja e eu tinha assim uma chama no meu coração para evangelizar. Eu queria evangelizar e eu evangelizava, falava de Jesus e minha igreja assim não tinha pequenos grupos, né? Não tinha células e eu evangelizava, eu saía na rua, falava de Jesus, ia numa praça, ia na estação do trem, onde tinha gente, eu falava de Jesus e todas as vezes acontecia alguma coisa, alguém que se convertia chorando, alguém que abriu o coração, eu orava com ele aceitava Jesus. Tinha gente que não queria saber, mas os outros queriam. E aí eu sempre tinha alguma coisa para contar e eu falava lá na faculdade, o pessoal que era crente. Eu lembro um dia a gente conversando, falando disso, e outros falando também, lá na minha igreja a gente fez isso, a gente fez aquilo outro. E um dia uma moça falou que eu estava falando do evangelismo e as pessoas, né, aceitando Jesus. Ela falou, tem que fazer também discipulado, né? E eu lembro que eu fiquei assim, meio contrariado, porque eu não queria saber desse negócio de discipulado. A gente tinha que ganhar almas para Jesus, tinha que tirar o pessoal do inferno, do pecado, falar do amor de Deus e pronto. Pô, esse pessoal aí que não quer saber de evangelizar, não quer saber de ganhar almas para Jesus, aí fica esse negócio de discipulado, vamos fazer discipulado, vamos ficar aqui dentro da igreja fazendo discipulado. Eu desprezava isso, eu não ligava, porque me faltava revelação, eu precisava ver, eu precisava entender aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou. Inclusive Jesus falou, ide fazer discípulos de todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura, mas Jesus mesmo nunca saiu de Israel, ele nunca saiu dali, porque ele tinha que investir o tempo dele, ele sabia que ele não ia ficar aqui por décadas e décadas e décadas e séculos, ele não ia ficar pessoalmente em carne e osso, porque ele está conosco até hoje, em espírito, mas ele não ia ficar, então ele investiu o tempo dele nos discípulos. Eu preciso fazer discípulos e eles vão levar a mensagem do evangelho, eles vão levar o mover de Deus, eles vão levar a salvação. Foi isso que ele fez. E aí preparou os seus discípulos para fazer o que ele fazia. Para a nossa igreja não ser chata, nós precisamos investir em discipulado. Nós precisamos nos posicionar como discípulos. Eu falo que na igreja tem ovelhas e discípulos. Quem acabou de se converter e está ali começando, ele é uma ovelhinha. Né? Uma ovelhinha, a ovelha, muitas vezes ela é frágil, a gente precisa cuidar ali, a gente precisa dar comida espiritual, a gente precisa alimentá-los espiritualmente, protegê-los. É uma ovelhinha, para que eles se fortaleçam, para que eles cresçam e se tornem discípulos. Com o discípulo é diferente. O discípulo está comprometido com aquilo. O discípulo está comprometido com o seu mestre. Nosso mestre é Jesus. O Senhor nos levantou para todos nós sermos discípulos de Jesus. Porque a primeira coisa, antes de você fazer discípulo, é você ser discípulo. É você ser alguém comprometido. É você ser alguém que chega no seu líder, você chega no seu pastor e fala, conta comigo. Eu quero ser discípulo. Eu não quero ser só ovelhinha. Então, você precisa ter ciência disso. Você precisa ter clareza sobre isso. E o propósito de Deus é que você seja um discípulo. Deus te levantou para você ser um discípulo. Sempre vai ter resistência, sempre vai ter dificuldades. Foi assim durante toda a história da igreja. Desde que Jesus começou, fazer discípulos é investir em pessoas. A igreja, ela é constituída de pessoas. Não é o prédio, não são paredes, não são... Hoje, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. O templo somos nós. Fazer discípulos é investir em pessoas para que eles cresçam no Senhor, para que eles cresçam espiritualmente. Deus te levantou para isso. Quem faz isso vive uma igreja maravilhosa. Quem vive isso vê que Deus age, que Deus
faz as coisas acontecerem. Quem faz isso, quem se posiciona dessa maneira, vê as pessoas crescendo. É inevitável. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, você vai ver, nossa, aquele rapaz chegou e ele estava assim ali no comecinho. Hoje ele já é discípulo, ele faz discípulos, ele é usado por Deus. Isso é poderoso. Uma igreja que vive isso, um crente que vive isso, um membro de uma igreja que vive isso, a igreja dele não vai ser chata nunca. Eu sou o pastor Rogério e eu não quero igreja chata.